Fala people! Estamos de volta aqui no nosso canal para mais um episódio sobre essa desmistificação do mundo da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E eu convido você aqui para estar com a gente. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de fixação no trauma facial, que inclusive foi uma sugestão de um dos nossos seguidores. E aí, vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal da Sam. Tem vários conteúdos bem legais envolvendo cirurgia ortognática, DTM, dor orofacial. Tem a nossa playlist falando um pouquinho sobre o universo da cirurgia bucomaxilo. Então tem muita coisa boa. Então se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilha, manda para quem você acha que possa ser interessante e não deixe de interagir conosco. Pode deixar aqui nos comentários o que você está achando dos vídeos, o que a gente pode fazer para melhorar, o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Então, pois bem, vamos sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação, o nosso bate-papo hoje sobre sistemas de fixação no trauma facial. Então, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho conceitualmente o que é uma fixação interna rígida. É qualquer aplicação de dispositivo de fixação que não permite a movimentação dos segmentos ósseos fraturados, mesmo após a incidência de qualquer tipo de força, de qualquer tipo de carga. Como a gente está falando de face, principalmente relacionado com mandíbula, com mastigação, que é qualquer tipo de dispositivo que sustente aquela fratura, que não haja movimentação entre os fragmentos ósseos, propiciando então uma boa estabilidade, uma neoformação óssea de forma direta, sem formação de calo ósseo, permitindo então que haja uma imobilização óssea com uma distância mínima entre os gaps. Abrindo um parênteses, o que é um gap? Gap é um intervalo entre é um intervalo da fratura. Uma parte do osso até a outra parte óssea que foi rompida. Então, isso a gente chama de gap. Pois bem, a gente tem a fixação interna também não rígida. O que é? É qualquer dispositivo de fixação que você instala na região fraturada que, contrário da fixação interna rígida, ela vai permitir uma certa movimentação entre os fragmentos ósseos. E assim a gente tem uma movimentação entre os fragmentos e aí possibilita então que, mesmo com a incidência de forças mastigatórias, não há uma imobilização dos segmentos fraturados. Um exemplo de fixação interna não rígida é o que a gente usava antigamente no trauma facial, na cirurgia ortognática, que é a utilização do fio de aço. A fixação interna rígida ela é mais recente, ela começou a ser mais utilizada ali no final da década de 50. Popularizou-se muito na década de 80, principalmente quando da realização de cirurgias ortognáticas, que são procedimentos eletivos. Entre a fixação interna rígida e a fixação interna não rígida, a gente tem ali no meio o que a gente chama mais atualmente de fixação funcionalmente estável. O que significa isso? Nada mais é do que a utilização da estrutura óssea de forma ativa após a instalação do mesmo dispositivo de fixação interna rígida. Só que vai haver pode haver na verdade, uma pequena movimentação entre os fragmentos ósseos. E aí a diferença é que a gente não vai ter uma cicatrização óssea por primeira intenção, aquela cicatrização óssea direta, aquela neoformação óssea direta, primária. A gente vai ter uma formação óssea secundária, com a formação de um calo ósseo que vai manter ali os segmentos relativamente estáveis para depois propiciar a neoformação óssea mais interna.
Então a gente não tem uma união direta do osso. Hoje, por exemplo, se vocês forem ver nas provas, cai bastante relacionado à fixação funcionalmente estável com a técnica de Champy, por exemplo, com a utilização de apenas uma placa, uma mini placa do sistema 2.0 em fraturas de ângulo mandibular, por exemplo, tá? Então, na fixação funcionalmente estável, a gente vai ter uma cicatrização indireta, secundária. Então, a deposição do calo perosteal na parte mais externa, com reabsorção das terminações dos fragmentos ósseos que foram envolvidos e depois diferenciação tecidual e a cartilaginosa para a neoformação óssea completa. Na verdade, os estudos com a fixação interna rígida, eles surgiram, como eu falei anteriormente, lá no final da década de 50, com a criação inclusive de uma fundação especializada para o estudo dessas fixações no trauma geral, não só na área da cirurgia maxilofacial, mas também na ortopedia, por exemplo. E aí uma dessas fundações mais conhecidas é a O. Temos outras hoje, como a SORG e outras fundações que se propõem a estudar a fixação interna rígida. E aí a O, no final da década de 1950, ela divulgou os 4 princípios que são fundamentais, que devem nortear o cirurgião no tratamento de qualquer tipo de fratura. O primeiro deles, que a gente já até falou em vídeos anteriores, quando a gente fala de trauma de face, que é a redução anatômica dos segmentos fraturados. Eu já expliquei, inclusive, em outro vídeo. Reduzir é você alinhar os segmentos ósseos fraturados. Fazer uma técnica operatória que cause o mínimo de danos possíveis, tanto à estrutura óssea quanto aos tecidos moles adjacentes. Fazer uma fixação interna rígida, que em 1994 teve uma atualização nesses princípios por conta da fixação funcionalmente estável. Então, a partir de 1994, a gente não fala mais fixação interna rígida, e sim fixação funcionalmente estável. E a prevenção de danos, ou seja, fazer com que o paciente retorne o mais rápido possível à função sem dor. Então veja, lá no começo, no tratamento das fraturas de face, quando se realizava cirurgia ortognática, a gente tinha fixação com fio de aço ou às vezes nem utilizava o material de fixação. Então o paciente ele levava um tempo muito grande para se recuperar, para voltar às suas atividades cotidianas, diárias, inclusive em relação à função mastigatória. Com o surgimento do material de fixação, a gente teve uma quebra de paradigma nisso. Então, o sistema de material de fixação ele propiciou que o paciente voltasse o mais rápido possível às suas funções diárias, tá? Inclusive a mastigação, a ter cargas incidindo nos ossos da face, principalmente da mandíbula, após ali o procedimento cirúrgico e na fase inicial de recuperação. E aí, se a gente for agora focar mais precisamente sobre os tipos de material de fixação, a gente pode dividir a face em 3 terços, para ficar de mais fácil entendimento. A gente tem um terço superior, que envolve basicamente a região anterior do osso frontal. A gente tem um terço médio da face, composto pelas órbitas, pelas maxilas e pelos ossos zigomáticos. Lembrando que a órbita ela é composta por 7 ossos, né? Inclui também a região nasal. E a gente tem um terço inferior composto basicamente pelo osso mandibular, que é o único osso móvel da face. Ele assume uma projeção, assume uma posição mais proeminente no rosto, tá? E principalmente a gente tem uma ação da musculatura na mandíbula muito grande. Então essa incidência de forças que atuam na mandíbula fazem com que o sistema de fixação que seja empregado na mandíbula seja um pouquinho diferente. Então, dividindo a face em 3 terços, a gente tem tipos de sistemas de fixação. Basicamente, para o terço superior da face, superior e médio da face, a gente utiliza basicamente sistemas 1.3, 1.5
e 2,0 milímetros. Essa numeração ela corresponde basicamente ao diâmetro do parafuso que é utilizado na placa. Então a gente usa mini placas e mini parafusos de titânio nessas fixações. Para a mandíbula, por conta da incidência de fossas mastigatórias maior, presença de inserções musculares, pela projeção, pela posição mais projetada na mandíbula, por ser um osso móvel, a gente precisa empregar um material de fixação que seja um pouco mais resistente. Então, para a mandíbula, a gente basicamente utiliza sistemas de fixação 2.0, 2.3, 2.4 milímetros e até 2.7 milímetros. Esse número também representa o diâmetro do parafuso que é usado para a instalação das placas. Lembrando que essa nomenclatura ela varia muito de marca para marca de material de fixação, mas para ficar de fácil entendimento, sistemas 1,5 e 2.0 para terço médio e superior da face, sistemas 2.0, 2.4 e 2.7 para a mandíbula, tá? Conforme a marca do material de fixação. Antes da gente evoluir para quanto de fixação que a gente deve empregar de acordo com a necessidade e a presença, a localização dessas fraturas, a gente precisa entender dois conceitos que são importantes. O primeiro deles existe um tipo de fixação que a gente chama, e pode cair assim em prova, que é load sharing, ou seja, carga compartilhada, ou seja, é aquela fixação que divide as forças que vão incidir naquela região que está fraturada, junto com o osso da própria região. Então, o material de fixação, ele sozinho não consegue, falando português bem claro, aguentar um impacto da força mastigatória, por exemplo, quando a gente fala de trauma facial, sozinho. Então, ele divide essa responsabilidade com o osso da região. Então, basicamente, é o sistema de fixação que a gente utiliza de forma convencional. É o sistema 2.0, o sistema 1,5. Então, são sistemas que suportam a fratura, mas eles não têm a capacidade de suportar sozinhas o impacto de força nessa área. Diferente do sistema do tipo load bearing, que é um outro conceito que cai bastante nas provas de residência, que é diferente do conceito load sharing. O conceito da fixação load bearing ou carga suportada é aquela fixação que suporta sozinha as forças que vão incidir naquela área fraturada. Então, não depende do osso também ajudar nessa fixação. As forças mastigatórias, toda a carga que vai ser aplicada na região vai ser suportada por esse material de fixação. Exemplos: placas de reconstrução mais espessas, maiores, mais robustas do sistema 2.4, 2.7, que tem uma espessura maior e aí a força que incide nessa região, essas placas elas conseguem manter por algum tempo. Obviamente, se vocês forem estudar artigos, por exemplo, abrindo um parênteses, no caso de ressecções de lesões mandibulares, em que a gente faz a reconstrução sem a enxertia óssea, é esperado que em algum tempo, 3, 5 anos, essas placas elas podem sofrer fraturas, elas podem falhar, porque também, inegavelmente, elas não vão conseguir resistir por muito tempo, né, ao longo da vida do paciente. Então tem um prazo para que elas consigam suportar essa carga. Então ficou claro? Só rememorando, fixação do tipo load sharing, carga compartilhada, share de compartilhar, e load bearing, carga suportada, ela suporta a fixação sozinha, placas de reconstrução, placas mais robustas. Beleza? Então vamos seguir. Fixação com uma placa ou duas placas. Fixar uma fratura funcionalmente estável com uma placa ou com duas placas, de forma fixada rigidamente. Isso aí vai depender muito do padrão da fratura. Se for uma fratura simples, longe da área dentada, por exemplo,
não tiver uma incidência de força muito grande, a fratura não tiver muito deslocada, você pode aplicar a técnica com apenas uma placa. Existem algumas situações, por exemplo, fraturas de corpo, de parasínfise, sínfise, que a gente pode empregar uma placa na zona de compressão, que é a zona mais inferior da fratura, zona de tensão, porção mais superior próximo aos dentes, zona de compressão na base da mandíbula. O ideal é que a gente aplique esse sistema de fixação nos pilares de resistência da face, anulando essas forças de tração e cisalhamento. Então, se eu tenho a aplicação de uma placa na zona de compressão mais abaixo, na base da mandíbula, o ideal é que eu pelo menos estabilize a porção dentária com um bloqueio, com um fio de aço, com barra de Erick. Então, algum tipo de amarria interdentária para anular essa força que é aplicada ali na zona de tensão. E aí a gente tem a zona de tensão fixa com algum tipo de amarria, a zona de compressão ali com o sistema de fixação. Mas, se eu quero realmente estabilizar de forma mais rígida essa fratura, o ideal é que eu coloque duas placas. Uma na zona de tensão, como eu já falei, mais próxima dos dentes, e outra na base, mais posterior, mais longe, com uma certa distância da placa que foi inserida na zona de tensão. E aí a gente tem uma anulação dessas forças de tração e cisalhamento ali na zona de tensão e zona de compressão. Antigamente existia um tipo de sistema que a gente chama de DCP, que são placas de compressão. A grande vantagem delas é que elas proporcionam uma maior aproximação dos segmentos ósseos fraturados, principalmente indicada para fraturas com linhas oblíquas, ou seja, que não são perpendiculares, mas tem um certo desnivelamento lateral. E essas placas, para serem utilizadas, elas tinham que ser muito bem adaptadas ao osso, para que durante a inserção do parafuso, que era feito de forma não concêntrica, a gente tinha, com a aplicação dos parafusos, a placa ela fazia com que os segmentos se aproximassem. Isso, de um ponto de vista biológico, poderia gerar, na verdade, uma reabsorção óssea ali nos cotos dos segmentos fraturados, próximo à linha de fratura. E é considerada uma fixação rígida. Então essa reabsorção acabava por fazer uma perda óssea ali na região próxima aos parafusos. Biologicamente isso não é tão interessante, mas era um sistema que foi muito utilizado por determinado tempo. Hoje dificilmente a gente usa essas placas DCP, a gente usa as placas convencionais, em que a gente coloca o parafuso no centro do furo concêntrico, e aí a gente não tem essa compressão. Existe outro sistema de fixação que é sistema com travamento ou do tipo locking. Vocês podem observar isso nos livros ou nas provas de residência. Nada mais é do que um sistema lock, é quando a placa ela é colocada e o parafuso ele fica preso na placa e no osso. Então não corre o risco do parafuso se soltar do segmento ósseo. A grande vantagem do sistema do tipo lock é que ela não há necessidade de que haja um contato íntimo da placa ao osso. Então você não precisa dobrar 100% a placa ao osso, tá? Você pode instalar o material de fixação à placa com uma certa distância do osso, obviamente sem abusar, e fazer a instalação dos parafusos, que vai haver um travamento do parafuso na placa. Então não há compressão do osso junto à placa. E os parafusos dificilmente vão ser afrouxados do osso pelo travamento deles na placa. Então a estabilidade com esse sistema é muito grande. Isso aí é comprovado cientificamente comparado com o sistema convencional, onde não há travamento. O sistema convencional não lock. Existe ainda um tipo de fixação que pode ser lançado mão
em alguns tipos de fraturas, principalmente fraturas oblíquas, que é o sistema de fixação do tipo leg screw, que é basicamente a utilização somente de parafusos bicorticais, sem a utilização de placas. Então, é um tipo de fixação de carga compartilhada, do tipo load share. Então, a gente vai ter os parafusos rigidamente instalados, mas eles não suportam sozinho ali as forças, necessitando então que haja uma estrutura óssea suficiente para a instalação de pelo menos 2 parafusos. E o ideal é que a fratura, que esses parafusos sejam instalados perpendiculares à fratura óssea. Então, para a instalação desses parafusos bicorticais, a gente tem a fresagem da primeira cortical com uma broca de diâmetro igual ao do parafuso, e a cortical seguinte, ela tem um diâmetro menor, justamente para quando da instalação desses parafusos haver uma leve compressão dos segmentos e uma adaptação desse parafuso no sítio cirúrgico. E aí a gente tem uma leve compressão dos segmentos que foram fraturados, havendo então uma aproximação deles. Há necessidade de que esse osso ele seja sadio para justamente permitir essa leve compressão. Beleza, eu acho que ficou bem claro. Fazendo agora um resumo, um apanhado, a gente tem conceito de fixação tipo load bearing, load share. Load share, carga compartilhada, load bearing, carga suportada. A gente tem os sistemas de fixação com mini placas e mini parafusos convencionais, que são os mais utilizados no trauma facial, na cirurgia ortognática. A gente tem um sistema DCP, que é muito pouco utilizado hoje em dia, que são a Dynamic Plates Compression, que são as placas de compressão, onde o parafuso não é inserido na região concêntrica do furo. E aí essas placas permitem uma compressão dos segmentos ósseos, como eu falei, menos utilizada. Temos a fixação do tipo leg screw, que é a utilização com 2 parafusos bicorticais. Também menos utilizada, mas principalmente no trauma maxilofacial, fixação do mento na cirurgia ortognática, ela pode ser utilizada com alguma adaptação. Porque o interessante é que na fixação do tipo leg screw são parafusos bicorticais de 20, 25 milímetros de comprimento. E por último, os sistemas de fixação locking ou com travamento, né? Que permitem que a placa não precise estar necessariamente muito bem adaptada ao osso para que haja sua instalação de forma satisfatória. E ela promove uma estabilidade muito maior comparada com o sistema convencional. Beleza. E no caso de fraturas múltiplas, aí falando um pouquinho mais específico em relação à mandíbula, tá? A gente pode ter a presença de fraturas múltiplas, mais de uma fratura presente na mandíbula, por exemplo, fratura de sínfise e fratura de côndilo, uni ou bilateral, por exemplo. Comparado com uma fratura simples, por exemplo, uma fratura de ângulo, isolada. O que a gente tem que levar em consideração? Que na fratura simples, por eu ter apenas um traço de fratura, a gente pode sim utilizar menos fixação, pode fazer uma fixação do tipo funcionalmente estável, como a técnica de Champy, ou utilizar somente uma placa na zona de compressão e uma amarria se for uma fratura envolvendo ali a oclusão do paciente, uma fratura presente na região de sínfise, parasínfise ou corpo mandibular. Se for fratura múltipla, ou seja, mais de uma fratura presente na mandíbula, o ideal é que pelo menos uma das fraturas seja fixada de forma rígida, ou seja, com a instalação de pelo menos 2 mini placas, se for utilizado o sistema 2.0. Ou mesmo quando a gente utilizar uma placa do sistema 2.0 e outra placa do sistema 2.4. A 2.0 na zona de tensão e a 2.4 na zona de compressão, por exemplo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma fratura de côndilo unilateral e uma fratura de ângulo no lado contralateral, o ideal é que a fratura de ângulo seja fixada ou com 2 placas e a fratura de côndilo com uma placa, ou o contrário, tá? Pelo menos uma das fraturas tem que estar rigidamente fixada. Lembrando que, é até uma pergunta de prova, se
uma fratura estiver envolvendo a região dentada, o ideal é que essa fratura seja tratada de forma rígida. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar o link aqui para o meu Instagram, que é um contato direto que a gente pode ter também. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com quem está estudando para as provas de residência ou mesmo quem é aluno de odontologia da graduação, porque é assunto também da graduação. E não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para você ficar sempre por dentro dos conteúdos que vão ser postados aqui. Então até a próxima!